Nós ouvimos falar de vários estudos mostrando que o desempenho acadêmico de crianças que praticam homeschooling costuma ser melhor. Por isso, pode surgir a pergunta: o homeschooling pode formar gênios em larga escala? Vamos falar então sobre eficácia do homeschooling, sobre gênios e sobre o propósito das nossas vidas. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Gente, essa é uma pergunta. Será que o homeschooling pode produzir gênios em larga escala? Eu não sei se ele pode produzir gênios em larga escala, mas eu tenho certeza de que ele não vai fabricar idiotas em série, como a escola tem feito. Isso é certeza. Agora, a genialidade não é uma receita de bolo. Tão simples assim. Pode até ter alguns princípios, mas não é uma receita de bolo que possa ser assim replicada à exaustão. E desde que se tenha o método educacional correto, formaremos uma multidão de gênios. Note em primeiro lugar que os próprios gênios, poucas vezes eles geraram outros gênios. Isso se dá porque os grandes feitos são o resultado de inúmeros fatores intrincados, muitas vezes fora do controle até dos mais capazes em identificar padrões. Pense, por exemplo, no genial Hans Christian Andersen, um dos maiores nomes da literatura infantil, que compôs obras geniais como O Patinho Feio, A Roupa Nova do Rei, A Rainha de Neve, que inspirou a criação de Frozen. E, além disso, ele compôs mais de 150 contos. Agora, de onde veio tamanha criatividade? Do hospício. Ele, em sua autobiografia, ele afirmou que suas idas ao manicômio com a sua avó o ajudaram a criar um mundo imaginário complexo e rebuscado. Agora, quem, em sã consciência, levaria o seu filho para um local repleto de maníacos por crer que ali estaria um bom ambiente para despertar a criatividade de seu filho? Na biografia dele, ele conta que uma vez ele estava lá, a avó dele, eu acho que ia trabalhar lá, alguma coisa assim. Eu sei que ele ia para o hospício com a avó. Ele conta que ele passou por uma sala, um quarto, alguma coisa em frente a um quarto, havia uma mulher lá pelada, doida, varrida, e aí ele ficou apavorado com aquilo. E aí ele diz isso: mas como que isso despertou a minha criatividade? Mas quem, em sã consciência, levaria um filho para um lugar desse para dizer: aqui está o lugar que vai moldar a genialidade do meu filho? Não tem isso. A avó dele fez isso provavelmente por não ter outra opção, não tinha com quem deixar o menino, acabou sendo obrigada a levá-lo para lá. E aí acabou ajudando a formar um gênio. Ou pense no jogador de futebol que viu a sua mãe tirar comida do próprio prato para matar a fome dele. E com isso despertou no menino uma fome ainda maior por ser muito bom em seu esporte, para que nunca mais ele visse a sua mãe chorando em silêncio no quarto, porque ela não tinha capacidade nem mesmo de alimentar a sua família. Uma mãe de joelhos, chorando em desespero, pode ser o melhor método de ensino para despertar a paixão pelo aprendizado em uma criança, o que a leva a se tornar um gênio do esporte, justamente por conta de uma situação adversa. Ou então pense, por exemplo, no pai, que leva o seu filho para jogar futebol num time profissional, mas por não ter dinheiro, o pai não tem dinheiro nem mesmo para o ônibus, ele sai de casa cedo, ele vai andando por longas horas com o seu filho aqui, ó, aqui em cima dos ombros. Para quê? Para que o menino esteja descansado na hora do treino. Você acha que todo esse sacrifício feito pelo pai não desperta alguma coisa naquele menino? Não faz com que aquele menino tenha uma gana, uma sede para competir e para ser o melhor onde ele está? Agora, olha que coisa. Aí esse menino se torna um gênio, ele se torna um grande jogador, mas a sua genialidade o tira da favela e o coloca em uma mansão. E por mais que ele tenha os melhores métodos pedagógicos, será possível reproduzir em seu filho, num palacete, a força interior que lhe foi gerada em uma choupana? Tem um livro muito interessante que desmistifica a ideia dos gêmeos, de como os gênios são formados. O nome do livro é Fora de Série. A história é o seguinte: como que a história é narrada? Como que os gênios, as pessoas de muito sucesso são formadas? É um cara que apenas com muita dedicação mudou a circunstância difícil em que ele se encontrava. Isso é verdade, mas parte dela. Em todas as pessoas de sucesso sempre houve muita dedicação. E o autor cita um bom exemplo disso. Ele fala sobre a lei das 10.000 horas. Alguns psicólogos fizeram um estudo na Universidade de Música de Berlim. Lá eles identificaram 3 grupos: o grupo das estrelas,
o grupo dos apenas bons e terceiro, o grupo dos professores. Ou seja, quem não sabe ensina. Mas enfim, gente, isso aqui é só a pesquisa lá, hein? Mas enfim. E aí eles fizeram a pergunta para todos: quantas horas vocês se dedicaram ao estudo do seu instrumento musical? E eles notaram o seguinte: a elite, o grupo das estrelas, eles tinham praticado mais de 10.000 horas de treino. Ou seja, o esforço é necessário. Não, mais do que isso, é obrigatório. Mas não é o suficiente. No capítulo 5 do seu livro Fora de Série, o autor conta uma história muito interessante, a história de uma firma de advocacia que hoje, ela assim, é muito bem sucedida. Eles, os donos da firma, eram advogados judeus. Mas como hoje a empresa é de sucesso, logo as pessoas já vão dar aquela formulazinha mágica do sucesso. Dedicação igual a sucesso, e apenas isso. Mas como o autor explica, isso não é toda a verdade. Por serem judeus, no passado recente, eles sofriam preconceito. Não bastava ser bom, tinha que fazer parte do grupo étnico correto. Assim, os judeus não eram aceitos na maior parte das grandes empresas de advocacia nos Estados Unidos. Com isso, eles acabavam pegando os únicos serviços que sobravam para eles, o litígio. Ou seja, sem opção, os judeus acabavam aceitando aquele tipo de serviço. Mas não é porque eles eram visionários, empreendedores. Não! É porque eles eram judeus. Não havia outro serviço para eles. Mas aí, olha que coisa interessante. Os tempos mudaram e litígio passou a ser a cereja do bolo. Então, aqueles judeus, por puro azar, ou melhor, sorte agora, eles eram especialistas no assunto. Sendo assim, fizeram muito sucesso. Ou seja, é óbvio que teve dedicação deles, mas houve um elemento ali que eles não tinham controle, que foi pura sorte. Ora, por que eu estou contando todas essas histórias? Para mostrar que não basta apenas ter um método correto para que a pessoa seja um sucesso. É necessário alguns fatores que ela nem tem controle. E aí entra aqui o meu grande tema, meu grande objetivo ao gravar este vídeo. Não é pecado ser um sucesso, mas eu creio que o desejo de ser um sucesso inúmeras vezes brota de um pecado, ou de vários: soberba, vaidade humana, glória, desejo de glória por este mundo. Todos os grandes ditadores da história da humanidade, eles eram apenas homens ambiciosos. Pessoas que, em nome de serem consideradas as melhores, de serem lembradas, essas pessoas estavam dispostas a passar como um rolo compressor em cima de países inteiros. Ou seja, o que de fato deve mover o nosso coração é fazer o melhor com os talentos que nós temos. E a gente nota esse princípio, por exemplo, na Escritura, pensando aqui de maneira mais teológica. Lembra, por exemplo, daquela parábola dos trabalhadores? Jesus fala que um homem contratou uma pessoa às 6 da manhã e falou: vou pagar R$ 100 para você. Depois contratou outro às 9, outro meio-dia e outro às 5 da tarde. E aí, na hora de pagar, ele começou a pagar os últimos, aqueles que trabalharam apenas 1 hora. E ele deu R$ 100 e disse: está aqui, ó, R$ 100 por 1 hora de serviço. Então, aqueles que trabalharam o dia todo, eles pensaram: vamos receber muito mais. Se esse recebeu 100, vamos receber mais. E aí, Jesus, ou o Senhor, foi lá e deu os mesmos R$ 100 para aquele que trabalhou, para aqueles que trabalharam o dia inteiro. E aí eles ficaram furiosos. Que isso? Isso é injustiça. E aí o Senhor, Jesus, disse: amigo, não te faça injustiça. Eu não combinei com você R$ 100 pelo dia todo? Eu não sou mal. Ou você é que é mal, porque você está com inveja deles? Eu não sou mal. Você é que é mal porque eu sou bom, porque eu sou misericordioso. Eu quis dar mais para ele do que para você. Essa parábola mostra que Jesus, ele nunca é injusto. Ele nunca dá menos do que a gente merece. Mas ele pode dar mais do que a gente merece. E se a gente não merece, ele pode fazer o que ele quiser com o que é dele. Tanto é que Jesus diz exatamente isso. Amigo, eu faço o que eu quiser com aquilo que é meu. Isso é notório. É fato que Jesus deu mais talentos, oportunidades para uns do que para outros. Sendo assim, a perspectiva cristã é de fazer o máximo com os talentos e dons que nós temos para ouvir um dia de Deus: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Ou seja, então a perspectiva cristã não é de caminhar e correr aí tendo como força motivadora o desejo de ser melhor que os outros, a vaidade humana, mas simplesmente o desejo de fazer o melhor que nós podemos com os recursos que Deus nos deu, e tendo como foco a glória de Deus e o serviço ao próximo. Nesse sentido, homeschooling pode gerar gênios em larga escala? Olha, não sei, eu acho que talvez até não, mas isso nem me interessa. Eu só sei de uma coisa: o que nós de fato pretendemos com o homeschooling é formar homens tementes a Deus, meninos honestos, dedicados e corajosos. É claro que alguns vão se destacar,
Alguns podem fazer grandes coisas aos olhos deste mundo, mas nós não temos aí a ambição do sucesso. Sabe, o sucesso pode até acontecer como um acidente, mas o grande objetivo da educação cristã é servir a Deus. Desejamos apenas que os nossos filhos glorifiquem a Deus, com poucos ou os muitos talentos que Deus deu a eles. Não nos importamos em estar fora da lista dos ícones deste mundo, desde que estejamos na calçada da fama da Jerusalém Celestial. E aí, o que você achou desse vídeo? Se você tem desejo de praticar homeschooling, você está com medo, entre aqui na descrição, está o link do meu curso. Milhares de pessoas já fizeram e, assim, mudaram de vida completamente, e o que eles mais me dizem é como eu agora, ao fazer o seu curso, eu entendi, isso é educação, isso é simples, dá trabalho, mas é possível, mesmo que se a gente tem pouco dinheiro e se a gente, talvez, mesmo que a gente não tenha um nível cultural de conhecimento elevadíssimo, como que é possível para qualquer um? Se você quiser saber mais, o link do meu curso está aqui na descrição. Deus abençoe, até o próximo vídeo.